gente vai falar sobre design sprint com inteligência artificial, né? Mostrar como que essa abordagem, como é que os processos de inovação podem ser potencializados com o uso de inteligência artificial, beleza? E principalmente a abordagem do design sprint, tá? Então, vamos falar um pouco sobre isso, beleza? E aí, pessoal, quando a gente fala sobre inovação, as pessoas sempre pensam que inovar é basicamente assim, uma pessoa inovadora é uma pessoa que tem muitas ideias, tá? E isso é o que o status quo pensa, mas não é bem por aí, né, pessoal? Assim, né? Se inovação, né, fosse gerar quantidade de ideias, nossas empresas estariam aqui ainda, né? Estariam utilizando ainda a famosa caixinha de ideias. Não sei se vocês já trabalharam em empresas assim, né? Que você chegava lá na entrada da empresa, tinha uma caixinha lá, então, coloque a sua ideia aqui, né? Ou seu chefe passava lá a sacolinha, coloca aqui sua ideia. Tinha aquelas reuniões de brainstorming. Vamos lá, galera, eu quero ouvir a ideia de todo mundo. Aí eu pergunto para vocês, qual era o nível de eficiência disso, né? Funcionava? Se você me disser que funcionava na sua empresa, eu vou ficar bastante surpreso. Porque qual é o resultado das caixinhas de ideias? Normalmente a gente tem ideias, né, dentro dessas caixinhas, que acabam sendo ideias que as pessoas colocam ali sem nenhum tipo de comprometimento com a estratégia da empresa, sem nenhum tipo de comprometimento com entregar valor para o negócio, né? Sem estar, vamos dizer assim, em congruência com os indicadores que o negócio visa aumentar, progredir, né? E sem estar ali, talvez, pensando ou entregando valor também para o cliente final. Tá? Então, de um lado, a gente tem um monte de ideia que talvez sejam ideias muito legais, mas que não vão entregar valor nem para o negócio, nem para os clientes. E do outro lado, a gente tem as pessoas que às vezes podem criar uma expectativa de que vão ser ouvidas, de que, finalmente as pessoas vão dar atenção para a minha ideia, e não é bem assim que funciona, né? A pessoa coloca a ideia ali e a ideia é solenemente, vamos dizer assim, ignorada, tá? Então, assim, muitas ideias interessantes, mas nem todas as ideias resolvem problemas. Uma boa ideia para se tornar uma inovação, primeiro, ela tem que, vamos dizer assim, atender a desejos. Eu digo até mais, ela tem que atender a necessidades das pessoas. Ela tem que ter viabilidade do negócio, ou seja, se uma ideia gera mais custos do que receita, essa é uma péssima ideia, ninguém vai gostar dessa ideia, né? Ela tem que estar dentro de possibilidades técnicas. Se eu, para colocar essa ideia rodando, eu preciso de uma tecnologia que eu não tenho disponível ainda, então ela é uma péssima ideia. Então a gente costuma dizer que uma boa ideia, ela é fruto da convergência desses três fatores. E é dessa necessidade, pessoal, que surgiu o Design Sprint. Né, o nome já diz bastante coisa. Design por quê? Porque ele resolve problemas, ele está ali buscando aproveitar oportunidades, né? Ele quer melhorar a vida das pessoas, que são os pilares do design, né? Basicamente. E por que sprint? Porque ele também é um método ágil. Então a gente pode, por exemplo, usar design sprint quando a gente está buscando desenvolver novas funcionalidades, novos produtos, novos serviços, funcionalidades para produtos existentes, né? Funcionalidades para serviços existentes, tá? Muitas das vezes, pessoal, a gente cai naquela tentação, né? A gente tem um produto e a gente fica se sentindo pressionado para criar funcionalidades, criar novidades para os nossos produtos, tá? E não passa por um processo de descoberta do que é melhor para o cliente, o que é melhor para o negócio. A gente simplesmente, né, naquela pressão de ter sempre novidades, de trazer novidades para o mercado, a gente vai dando voz para as ideias, e quando a gente vê, a gente está usando a caixinha de ideias, né? E as ideias, enfim, custam dinheiro para serem implementadas e nem sempre trazem retorno. A gente também usa muito o design sprint para melhorar a jornada dos usuários, melhorar a experiência do usuário de fato, né? Seja a experiência digital, normalmente, né, para a experiência digital, hoje na transformação digital quase tudo é digital, né? Mas ele pode ser usado para medir a experiência do cliente em qualquer situação, né? Não só digital, tá? Se você também já tem uma solução, se você já chegou no conceito de uma solução, a sua solução pode ser, enfim, um produto digital ou não, né? O design sprint ainda assim ele é útil para refinar esse conceito, tá? Então, sei lá, se você já validou que existe demanda no mercado para se criar um marketplace de moda, beleza, mas como vai ser esse marketplace, né? Como é que vai ser a experiência do usuário? Como é que eu vou colocar esse modelo de negócio de pé? Então, o Design Sprint também pode te ajudar a responder essas perguntas de uma maneira mais robusta, para que você possa ir para a fase de desenvolvimento assumindo menos riscos, tá? Ele também ajuda a melhorar ideias, acelerar ideias. Então, a gente usa muito Design Sprint, por exemplo, em hackathons.
em programas de intraempreendedorismo dentro das organizações, tá? O Design Sprint ele pode ser muito útil porque normalmente são programas curtos, programas que demoram no máximo uma semana ou menos, né? Às vezes um final de semana, se a gente estiver falando de um hackathon, tá certo? E ainda assim ele ajuda você a evoluir a sua ideia de uma forma assim bem rápida, né? Com bastante produtividade. Você pode usar Design Sprint para desenvolver o lançamento de um produto. Então, pô, beleza, tem um produto promissor que eu vou lançar no mercado. Tá, mas como? Quais canais você vai utilizar? Né? Quais são as suas argumentações de venda? Tá? Qual é o jobs to be done, né? Que é tipo, quais são os problemas, qual é o trabalho que aquele produto vai executar no dia a dia dos seus clientes, para que você possa usar essas argumentações de venda, né? Pensar também numa estratégia, né, de lançamento, talvez assim, onde você vai lançar numa fase de tempo, você vai lançar algumas funcionalidades, numa outra você vai lançar outras e por aí vai, tá? O Design Sprint também é muito legal para você testar, por exemplo, uma proposta de valor de um negócio, testar um MVP, ver como é que as pessoas vão reagir a um produto muito disruptivo, às vezes, que você está levando para o mercado, né? Onde você talvez não tenha tantos parâmetros. Também pode te ajudar a avaliar novas tecnologias, tendências, tá? Então, poxa, eu vou trazer uma tecnologia nova para o meu negócio, eu vou criar uma carteira em Bitcoin para o meu negócio. E aí, como é que vai ser isso? Como é que isso pode se encaixar com o meu produto? O Design Sprint pode ajudar nisso também. O Design Sprint também pode ajudar a criar novas marcas. Então, se você vai lançar um produto, legal. Às vezes você já tem um produto ali sendo construído, mas você não tem um nome, você não tem uma identidade visual, né? Você não tem ali uma narrativa para aquele produto. Então, é o que a gente chama de brand sprint, né? Você criar um branding para aquele produto. O Design Sprint também te ajuda nisso. E o Design Sprint também ajuda na construção de planejamento estratégico de uma forma ágil. Então, o Design Sprint ele consegue, até por ser um método de colaboração radical, o Design Sprint ajuda a gente a transformar desejos e aspirações do nosso time, da nossa empresa, em um planejamento estratégico com OKR, por exemplo. Tá? E uma coisa importante, né, quando a gente fala de métodos, só métodos não adianta muito, né, galera? Só pegar um método e tentar trazer ele para dentro da nossa corporação e achando que ele vai trazer resultados, é uma visão um pouco ingênua. O Design Sprint ele exige um modelo mental, que é um modelo mental onde a gente assume que uma ideia, ela precisa o quê? Ela precisa ser testada, né, para que a gente possa coletar aprendizados antes de pensar em passar por esse ciclo maior. Qual é o problema de passar por esse ciclo maior? É que você gasta tempo e você gasta dinheiro, né? Sem saber se você, de fato, está construindo o produto certo. Esse desenho, ele é um pouquinho do que o Design Sprint, como o Design Sprint funciona, tá? Então, ele mostra aqui as etapas do Design Sprint, tá? Aí entra a pimenta aqui, o tempero que eu trouxe para vocês, né? O Design Sprint ele foi evoluindo ao longo do tempo com o intuito dele se tornar cada vez mais pocket, né? Esse processo ser cada vez mais reduzido. Aí criaram o Design Sprint 2.0, que funciona basicamente... Por que eu coloquei 4 bolinhas aqui? Porque é como se essas etapas acontecessem cada uma delas por dia, tá? Então, você tem no primeiro dia acontecendo essas 2 etapas, no segundo dia essas outras 2 e por aí vai, né? Já existe o Design Sprint 3.0, que ele reduziu para 3 dias, tá? Nós temos processos que nós rodamos aqui em que a gente já rodou em menos tempo, em menos de 3 dias. Às vezes você, dependendo do desafio, se o seu desafio não é muito complexo, tá? Você consegue rodar em um dia, por exemplo. Um dia, né, manhã e tarde, por exemplo, você consegue rodar uma design sprint. Para design sprints de branding, por exemplo, que ele é uma versão bem mais reduzida, a gente consegue rodar isso em um turno, uma manhã, numa tarde, tá? Só que aí, galera, com o boom das inteligências artificiais dos últimos 2 anos, muitas dessas etapas do design sprint, elas podem ser potencializadas. Potencializadas em que sentido? Ou você pode trazer mais produtividade para cada uma dessas etapas, ou você pode melhorar o resultado delas usando ferramentas de inteligência artificial, né? É o que eu estou chamando aqui de Design Sprint AI Boost. Você dá um boost no seu Design Sprint para que ele possa ser mais eficiente, tá? Então, como é que funciona aqui o Notebook LM? Vou trazer ele para a tela aqui, tá? Porque eu gosto de fazer assim na hora, online, né? Famoso, como o Faustão diz, quem sabe faz ao vivo. Ó.
Então, o Notebook LM, pessoal, já estou logado aqui nele, tá? Depois vocês podem procurar aí Notebook LM, não vai ser difícil achar. É uma ferramenta do Google aí que está ganhando popularidade agora. Mas como é que ele funciona? Diferente do chat GPT, que a gente sabe que o chat GPT ele é treinado com dados disponíveis na internet, tá? Então, se eu pedir para o chat GPT fazer uma análise de sentimentos dos meus clientes, qual é o grande problema disso? É que mesmo que eu faça um upload da minha base de cliente, da minha base de feedbacks para o chat GPT, cara, ele tem muitos dados disponíveis, é capaz dele alucinar. O que é o alucinar? Ele fazer uma análise que não necessariamente vai se ater exclusivamente aos feedbacks dos meus clientes. Já o Notebook LM ele tem uma característica diferente. Qual é a característica dele? Ele usa, para treinar a IA aqui dele, né? Ele usa dados seus dados. Única e exclusivamente os seus dados, tá? Então, basicamente isso. Então, eu vou trazer aqui para o Notebook LM uma planilha, tá? Eu vou mostrar aqui até para vocês, ó. Tem uma planilha aqui que eu separei, que é uma planilha de feedback, onde eu tenho aqui, ó, o código do cliente, eu tenho qual foi o feedback que o cliente deu, eu tenho qual foi a nota de NPS que ele deu, né, lá para minha empresa, para o meu produto, e tem até uma coluna aqui de recomendação para o CEO da empresa, que normalmente é uma reclamação bacana, um elogio, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer vou baixar aqui essa planilha, tá? Eu nem precisaria baixar, mas eu vou baixar para mostrar, né, como é que isso aqui funcionaria. Então, ó, aqui no Notebook LM, ele não é capaz de responder nada ainda. Como eu disse, ele é diferente do chat GPT. Então, para que ele possa ficar inteligente, tá? Eu tenho que fazer uploads de conhecimento para ele. E aí, esses uploads podem ser o quê? Podem ser arquivos de planilha. Olha, até fala aqui, ó, PDF, TXT, Markdown, áudio, MP3. Ele aceita trocentas mil extensões, tá? Por que eu falei que não precisava nem baixar? Porque como essa é uma ferramenta da Google, e eu estava ali no Google Drive, né? Ele se conecta também, ó, com documentos do Google, apresentações do Google. Ele é conectado com todo o ecossistema do Google. Então, se eu pedisse para ele ler um espaço lá no meu Google Drive, né, que fosse uma planilha, ele ia ler, tá? Ele também lê sites, ele lê vídeos do YouTube. Então, você pode treinar textos copiados, né? Isso aí todo mundo faz. Mas você pode treinar aqui o seu Notebook LM com várias informações de vários formatos, tá? Tá aqui a planilha, salvando aqui em PDF. Vamos ver se ele vai ler. Ó, já começou a ler aqui meu arquivo, tá? Enfim, olha, muito importante também, né? Testem quais são, né, os arquivos que vocês vão subir, né? Muitas das vezes a gente também dá missões meio impossíveis assim para IA, né? De pegar uns arquivos meio que são raspados da internet, tem um formato esquisito e tudo mais. Mas enfim, me parece aqui que deu certo, tá? Ele até reconheceu aqui, ó, como o Notebook LM ele faz leitura de arquivos, ele já meio que tenta fazer um resumo, então ele já mostrou aqui, ó, análise de feedback dos clientes, né? Botou aqui um resuminho e tal. Eu botei só uma fonte. Você poderia falar assim, pô, não, cara, eu tenho análise de feedback também, eu tenho arquivos salvos no WhatsApp por exemplo, assim, eu poderia ter salvo todas as conversas do suporte, posso subir aqui, tá? Não, mas as conversas de suporte estão em áudio, posso subir aqui, posso fazer tudo aqui, tá? Posso subir N extensões ali. Então, agora que eu fiz isso, pessoal, fica fácil eu fazer aqui uma análise de sentimentos, né? Porque agora eu só trabalhar o meu prompt dentro aqui do Notebook LM. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, ó, não vou criar um prompt tão rebuscado por causa do tempo, mas eu poderia botar assim, ó, cite quais são as três reclamações mais recorrentes dos clientes. Tá? Vou pedir uma coisa bem simples, mas é simples para IA. Se eu quisesse saber quais são as 3 reclamações mais recorrentes, eu ia ter que ler todas as reclamações, né, gente? Ou então, é claro, eu poderia pegar uma planilha, tentar fazer alguma captura de palavra-chave, enfim. Mas não seria tão fácil quanto simplesmente dar um comando aqui para o Notebook LM. E aí vamos ver o que ele vai responder aqui para mim. Ó. Ele botou aqui, ó, as 3 reclamações mais recorrentes dos clientes com base na planilha de feedback são qualidade do produto, atendimento ao cliente e problemas com o site de entrega, né? Então, ele até faz aqui um resuminho de cada item, tá vendo? Então, galera, na hora que eu tiver lá no meu design sprint, tá? E
aqui, ó, se você já passou por uma design sprint, você sabe que na hora de definir o desafio, definir os problemas, isso pode ser um pouco confuso, tá? Porque vão ter muitas pessoas dando muitas opiniões, isso pode ser confuso, mas na hora que você estiver nessa etapa aqui, ó, olha a mão na roda que você tem usando e analisando dados, né, como uma ferramenta como o Notebook LM. Então, esse é um exemplo, pessoal, é a gente usar o Notebook LM como, por exemplo, para fazer esse tipo de análise, né, identificar causas raízes, análise de sentimento e etc. Tá? O outro caso que eu tinha mencionado é da gente usar, por exemplo, fiz um brainstorming, tá? E agora eu quero clusterizar as ideias do meu brainstorming. Então eu poderia aqui, ó, usar o ChatGPT para fazer isso para mim, tá? Como é que eu faria isso? Eu teria que ter, claro, num arquivo, eu teria que ter todas as ideias, né, que a gente teve junto com o nosso time. Então aqui, ó, eu salvei aqui meu arquivo aqui, então eu botei tudo numa lista. Todas as ideias que meu time teve, eu botei numa lista, tá numa lista aqui, ó, todas as ideias, do jeito que a galera escreveu, sem tentar melhorar nada, né? Deixar as ideias que as pessoas tiveram, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, no chat GPT, e aí, pô, você já deve ter matado a charada aí, né? Eu vou subir aqui meu arquivo de brainstorming, e aí, cara, o que eu posso fazer aqui? Cara, eu posso brincar com esse arquivo, né? Então, agora eu posso falar o seguinte, olha, o ChatGPT, ó, considere que este arquivo é uma lista de ideias que foi coletada em um brainstorming. Eu normalmente, pessoal, dou para as pessoas no qual estou fazendo uma consultoria, uma palhinha de como se cria um bom prompt, tá? Porque o resultado aqui também vai depender do prompt que você faz. Aqui eu vou ser um pouquinho apressado, não vou passar essas boas práticas de prompt, não. Vou ser direto ao ponto, só para que vocês entendam aqui o conceito, tá? Mas, ó, tô dando um pouquinho de contexto aqui para ele, né? Dizendo que essa lista, né, é uma lista de ideias, fruto de um brainstorm. E aí eu vou falar o seguinte para ele, ó. Agrupe estas ideias, ou melhor, vou botar assim, para ficar mais claro, ó. Liste estas ideias agrupando elas por tema. Informe ao final, quais foram os temas que tiveram mais ideias. Tá? Só para ele gerar um pequeno relatório aqui do resultado aqui do meu brainstorming, ó. Ele está dizendo que muitas ideias, ó, pelo que eu estou vendo aqui, ó, muitas ideias são referentes ao engajamento e experiência do cliente, ó. O que isso quer dizer, pessoal? Isso aqui no chat GPT é simples fazer, né? Mas para nós que estamos num processo ali junto com o nosso time, co-criando, cara, isso aqui já me diz assim que numa visão coletiva do meu time, as pessoas estão pensando muito na experiência do cliente. Ou seja, pode ter muitos problemas ali, pode ter muitas coisas para resolver ali. Então ele já está mostrando aqui, ó, quais foram as ideias que foram criadas referentes à experiência do cliente, ó. Algumas sobre tecnologia e personalização. Usar a tecnologia para deixar cada vez mais personalizado ali o ambiente, né, o produto para o meu cliente. Ó. Algumas ideias sobre sustentabilidade e responsabilidade social, algumas sobre logística, 3 sobre marketing. Tá? E ele está botando aqui, ó, como não tinha tantas ideias assim, ficou claro que os primeiros tópicos ali em cima eram mais populados, né? Mas ele mostrou aqui um sumarizado. Ele está dizendo que experiência do cliente e tecnologia e personalização são os temas os temas mais relevantes para o grupo. Entende? E aí, galera, aqui eu poderia, enfim, aqui eu já clusterizei, né? Agora eu poderia, sei lá, pedir para ele fazer algum tipo de análise sobre algum critério, sabe? Então, assim, poderia botar assim, ó, considerando que o orçamento direcionado para este projeto é de, por exemplo, sei lá, 50 mil reais. Quais são as ideias mais viáveis? Eu quero o seguinte, cara, vamos fazer o seguinte, me ajuda na priorização também, porque assim, ó, eu já sei que eu tenho aqui um orçamento X.
Deve ter ideia aí que talvez você já consiga apontar para mim que não vai rolar, porque vai ser mais caro do que o meu orçamento. Já lista para mim o que está dentro do meu orçamento? Ele já vai criar uma listinha aqui, ó, me ajudando a priorizar ou eliminar algumas ideias. Ó. Então, ele botou aqui, ó, que criar um desafio no Instagram, onde os clientes possam postar seus looks, ó, de 5 a 10 mil. Tá vendo aqui, galera? Então, isso me ajuda, porque muitas das vezes eu vou priorizar com as pessoas. Aí, o que acontece, galera? A galera ignora as variáveis, ignora os critérios, né? Então, a pessoa pensa até, inclusive, pô, vou priorizar a minha ideia, né? A ideia que eu coloquei. E, assim, muita gente fica preso à ideia. Então, é legal fazer esse tipo de análise usando a IA aqui, porque você começa a, pô, gente, faz uma análise mais pragmática, né? Por exemplo, se você tiver uma limitação de tempo, olha, ChatGPT, lista aqui para mim quais são as ideias que a gente consegue resolver em 6 meses. Porque deve ter ideia aí que é um projeto de 2 anos, pô, sabe? Então, esse tipo de coisa pode ajudar bastante, tá certo? Enfim, isso, pessoal, falando só do notebook LM, do chat GPT, né? Mas existem outras IAs, vou mostrar aqui bem rapidinho, ó. Uma IA que é a Wizard, né? Que faz o de User Interface, que ela pode ajudar a gente a fazer os nossos protótipos, né? Os nossos mockups. Então, eu posso vir aqui, ó, criar um projeto em branco, vou criar um projeto em branco para mobile, tá certo? Beleza. Então, ele já está me perguntando assim, como é que eu posso te ajudar? E ele já mostra aqui, ó, uma espécie de prompt. Então, eu posso vir aqui, ó, e dizer para ele o seguinte, ó, eu quero gerar telas. Beleza? Ele já fala, ó, legal, bacana. Você quer criar uma tela, tá? Você quer digitar uma descrição, que é basicamente um prompt. Você quer carregar uma tela, que você já... Às vezes a gente já desenha a tela na mão, né? Já desenha no papel de pão, a gente poderia subir, ó, tirar uma foto do nosso desenho e subir para cá, já ajudaria. Ou você tem um wireframe, que aí você já fez no digital, um negócio bonitinho, você quer subir para cá para, de repente, melhorar ele, tá? Eu vou botar aqui do zero, eu vou fazer uma descrição aqui, tá? E aí, eu peguei já eu tinha feito uma descrição de uma tela, só para não ter que ficar digitando aqui na frente de vocês. E aí eu posso colar essa descrição aqui, tá? Posso colar essa descrição aqui. Tá me perguntando assim, para dispositivo móvel, comprido, botar móvel. E aí eu vou colar uma descrição aqui, tá? Eu vou digitar, vou escrever a minha descrição. Eu botei assim, ó. Cria uma interface moderna, intuitiva, para uma tela de troca de produtos de um e-commerce de moda. A tela deve ser um designer clean. Então, estou dando aqui várias características da tela que eu quero. E aí, galera, ó, a partir desse prompt, ele vai começar. Ó. Ele está perguntando, é uma exploração criativa ou é uma alta precisão? O que ele está dizendo? Você quer validar um conceito que você ainda não viu ou você quer melhorar um conceito que já existe, então você quer criar um protótipo de alta definição? Eu vou botar aqui uma exploração criativa, tá? Mas, enfim, depois vocês podem testar aí, fazer um protótipo de alta definição, que você vai ver que é muito legal. Então, ele está mostrando aqui, ó, está carregando, está construindo algumas opções, tá? Galera, isso, para mim, o maior valor desse tipo de ferramenta de IA para mockup e protótipo é que, de novo, nem todo mundo consegue fazer protótipo. Protótipo é um trabalho muito básico para designers. Para quem não é designer, no mínimo você vai gastar muito tempo para construir o protótipo, tá? Mas ele, ó, criou aqui 4 opções de tela. E aí, é claro, eu vou analisar aqui, né, uma das 4 aqui que eu achar mais interessante. Vou pegar a primeira mesmo, que eu só quero mostrar para vocês. E pronto, ó. Eu já tenho um mockup aqui para melhorar. Então, ele fez uma tela de troca de mercadorias para mim, né? Então, no mínimo, já é um primeiro passo. Agora eu posso só melhorar o meu protótipo. E, galera, chatbot, entrevistar chatbot, faz sentido? Faz muito sentido, galera. Vou mostrar aqui o Chatbase, tá? Se você se inscreveu para essa Masterclass, depois eu vou mandar todos os links, vou mandar o PowerPoint para vocês, tá certo? Essa é a ideia. Ó, vai deixar o link de cada uma das... Vou mandar para o e-mail de vocês. Mas o Chatbase, galera, ele é muito interessante, por quê? Porque você pode criar chatbots de uma maneira muito simples, tá? Então, eu estou lá no Chatbase, ó, mandei criar um novo chatbot. O meu chatbot, ele tem que ter uma base de conhecimento. Então, imagina o seguinte, vou criar a seguinte situação. Imagina que você está criando um aplicativo, tá?
de moda, como eu disse, né? Que tem uma experiência diferente, tem uma proposta de valor diferente. E você queria entrevistar, sei lá, o dono. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem um grupo Soma, que, enfim, é um grupo que tem várias marcas famosas de moda, né? Aí você quer mostrar o seu chatbot para o CEO do grupo Soma. Só que você não conhece ele. O que você pode fazer? Você pode tentar simular ele. Então aqui, galera, o que eu vou usar para treinar meu chatbot? Se eu quero que ele simule uma pessoa. Aí, galera, a sua criatividade é que vai dizer, tá? Por exemplo, o que eu uso? Se é uma pessoa pública, primeira coisa que eu pego, o perfil do LinkedIn dessa pessoa. Inclusive, eu peguei o LinkedIn, o perfil, salvei aqui o PDF do LinkedIn do CEO do Grupo Soma. Ó. Vou abrir até aqui para vocês verem. Ó. Roberto Jattai. Então tá aqui. Ó. Eu salvei no LinkedIn, dá para exportar em PDF o perfil, né? Então aqui ó, tem várias informações sobre ele. O que mais que eu poderia trazer sobre ele, pessoal? Se ele já deu alguma entrevista, se ele tem algum tutorial que ele gravou no YouTube, qualquer coisa sobre ele você pode trazer, tá? Então eu poderia vir aqui, ó, vou trazer aqui o nosso amigo CEO do Grupo Soma, tá? Poderia alimentar aqui o meu Chatbase, ó, alimentei ele com um PDF do LinkedIn dele. Poderia trazer várias coisas, ó, ele pode se conectar com sites na web, textos, arquivos, mas enfim, vou treinar ele só com isso, tá? Ele não vai ser talvez tão inteligente, né? Vai estar longe do nosso amigo Roberto, mas ó, tá aqui, ó. Meu chatbot não tá pronto. Eu poderia configurar mais coisas nele, tá? Mas aqui já é o suficiente para eu começar a conversar com ele. Eu poderia botar assim, ó. O Grupo Soma tem interesse em que tipo de solução? Dê nem boa noite, né, pro coitado. Já vou fazendo pergunta direto ao ponto aqui, ó. Ele já está respondendo, gente. Claro que usando as informações desse perfil, né? Então, do ponto de vista dele exclusivo. Ó. O Grupo Soma, como um dos maiores grupos de moda do Brasil, está sempre buscando soluções que possam aprimorar suas operações, expandir suas marcas e melhorar a experiência do cliente. Ele já deu 3 pitches aqui legais para mim. Do que o Grupo Soma está precisando, galera? Melhorar a experiência, expandir a marca e aprimorar as operações. Então, poderia botar assim, ó. Considere que eu criei um app que permite a troca de roupas entre marcas. Quais são as suas considerações sobre esse produto? Ó, galera, eu estou conversando com o CEO do Grupo Soma sobre o meu negócio. Ó, a ideia de um aplicativo que permite a troca de roupas entre marcas é bastante interessante e pode atender a várias necessidades e tendências. Aqui estão algumas, ó, sustentabilidade, engajamento do cliente, diversificação, parcerias. Se você estiver pensando em desenvolver ou lançar esse aplicativo, pode ser útil realizar pesquisa de mercado. Ele está me dando mandou boa sorte aqui, não gostei não, ó. Quais são as chances desse app fazer parte do Grupo Soma? Vou forçar a barra, né? Ó, ele tá fugindo, ó. Ó, poderiam ser vários fatores, incluindo tal. Se você acredita que o aplicativo pode agregar o valor ao Grupo Soma, pode ser interessante entrar em contato diretamente com eles. Não, eles é você. Ele não entendeu ainda que ele é ele. Por quê, galera? Porque depois que você alimenta o chatbot com as suas informações, você tem algumas opções aqui que você pode configurar, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, em configurações aqui, aí você vem aqui nesse menu AI, você pode pedir para o seu chatbot escolher o tipo de chatbot que você quer. Então, o seu chatbot pode ser só um chatbot genérico, ele pode ser um chatbot de suporte ao cliente, pode ser um tutor, tá? Então, eu posso escolher o tipo de chatbot que eu quero, eu posso dar instruções para ele. Eu poderia botar aqui, ó. Considere que você é o CEO do Grupo Soma, você é responsável por avaliar novos negócios. Eu poderia melhorar aqui esse prompt, tá? Esse prompt aqui está genérico. E aí, eu melhorando esse prompt, uma opção quando eu configuro ele certinho, tá certo? Mas foi mais para vocês pegarem aí o espírito da coisa, como que eu posso dar um boost no meu processo de design sprint usando essas ferramentas de inteligência artificial.
Eu quero aproveitar também essa ocasião aqui para convidar vocês para assistirem mais conteúdos sobre inovação e inteligência artificial, tá? Eu tenho meu canal no YouTube, onde eu estou fazendo análises, além dessas masterclass, vão ter outras, tá certo? Então eu convido vocês aí para curtir aí, ó, dá uma força aí, ó, se inscreve no canal aí, curte esse vídeo. Tem o meu podcast também, que é o Ciclocast, onde são reflexões também com convidados para falar sobre assuntos aí que estão nos provocando a todo momento, tá certo? E quero aproveitar esse finalzinho também para convidar vocês para conhecerem as certificações de Design Sprint. Se você acha que Design Sprint é algo que pode te ajudar, se você é uma pessoa que trabalha, que quer melhorar a eficácia dos seus projetos, se você já trabalha com inovação, se você é um Product Manager, se você é um Product Owner, tá? Se você é um empreendedor e quer, enfim, ter mais velocidade no desenvolvimento das suas novas soluções e ganhar mais robustez para desenvolver novas soluções, eu quero te convidar para fazer as nossas certificações aqui, que é o Design Sprint Maker, que é, se você não conhece nada sobre Design Sprint, se isso tudo que a gente falou aqui é uma novidade para você, esse é um curso recomendado para você, o Design Sprint Maker, para você aprender do zero como utilizar o Design Sprint, tá? Tem também o Design Sprint Generative AI, que é para você, se você já tem algum tipo de experiência com Design Sprint, para você usar as ferramentas de inteligência artificial, aprender a usar as ferramentas de inteligência artificial em processos de inovação. E se você trabalha com branding, com marketing, quer usar o Design Sprint também nos seus projetos. Essa é uma oportunidade, tá? É uma certificação, por quê? Porque não é só fazer o curso, tá? Você vai fazer o curso, você vai passar por um processo real. Então, a gente está conectado com startups, está conectado com empresas. Então, durante o curso, você vai rodar Design Sprint real, é tudo na prática. Eu não sei nem ministrar treinamentos assim muito teóricos, então é tudo na prática mesmo. Eu só consigo explicar e mostrar aquilo que eu faço, do jeito que eu faço, tá? Então, esse é um formato que costuma gerar bons feedbacks, as pessoas gostam porque elas se sentem mais encorajadas a implementar tudo que elas aprendem no dia seguinte, tá certo? Nós temos aqui turmas abertas para essas certificações, tá ok? Que, de novo, para tirar a certificação, que é um selo, inclusive, que você pode botar no LinkedIn, tá? Você vai ter que fazer um projeto real, né? E aí, claro, sob nossa orientação, né? Vai fazer um projeto real, além do curso, e vai também ter um exame para você fazer, um exame para que meça o seu grau de proficiência e dentro dessas abordagens, tá? Então, se você entrar aqui no meu site, aqui, luiscoelho.me, não sei se é o certo, peraí, luiscoelho.me, você vai ter acesso a todos esses cursos, todas essas turmas, tá? Tem turmas para esse semestre. Fatalmente, eu só vou dar essas aulas nesse semestre. Para quem trabalha com consultoria, sabe que o segundo semestre ele é muito mais ativo. Então, o primeiro semestre que a gente tem essas janelas, tá certo? Bom, galera, esse era o meu recado.